Você talvez conheça a minha história, talvez não também. A maioria das pessoas sim. Sabem que eu passei 10 anos cantando forró, como cantor de forró, como Filipão. Querido, eu busquei esse meu sonho, porque com 14, 15 anos eu sonhava em ser um cantor de forró. Veio até mim esse sonho e eu disse, eu quero isso. E eu abracei isso com muita força e busquei isso. Isso era estabelecido, eu quero ser um cantor de forró famoso. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter um salário de tantos mil. Eu quero ter tal carro importado. Eu quero morar num apartamento que tenha um valor de tantos mil reais. Eu estabeleci isso. Eu escrevi isso numa agenda. Porque eu tinha aprendido que eu deveria buscar as minhas metas, os meus sonhos. E foi isso que eu fiz, eu corri atrás. E nada conseguia me parar, porque eu dizia, eu vou ser feliz desse jeito. Porque eu fui ensinado a correr atrás dos sonhos. E correndo atrás dos nossos sonhos, eu fui ensinado que eu seria feliz. Não ensinado com escola, não ensinado pelos meus pais, mas ensinado pelo mundo. É assim que a gente aprende, é assim que a gente ouve. Corre atrás dos teus sonhos, que você vai ser feliz. Querido, mas eu nunca parei para perguntar a Deus quais eram os sonhos de Deus para a minha vida. Eu disse, Deus, esses são os meus sonhos, me abençoa. Deus, meu sonho é ser cantor de forró rico e famoso, me abençoa. Deus, eu quero fazer sucesso, eu quero ganhar dinheiro, me abençoa. E na minha cabeça Deus sempre estava ali presente comigo. E eu corri atrás daquilo, e as coisas foram acontecendo. E nós começamos a fazer muito sucesso, nós começamos a ganhar dinheiro, nós começamos a viajar. Quando nós montamos o Forró Moral, no primeiro mês o Forró Moral já fez 35 shows. E a partir daí não parou mais. Viajamos o Ceará inteiro, a Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia. Tocamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Acre, Pará. Faltava pouco para a gente conquistar o restante do Brasil, o outro lado do Brasil. E todas aquelas coisas que eu sonhava foram me acontecendo. Todas aquelas coisas que eu estabeleci de meta para mim foram me acontecendo. Daqui a pouco eu já estava me vendo andando num carro importado. Daqui a pouco eu já estava me vendo ganhando um bom salário. Eu já estava me vendo nos shows, fazendo shows para 15, 30, 50, 100, 300 mil pessoas. Querido, mas eu comecei a entender o que é buscar os nossos sonhos. Eu comecei a entender e ver que eu estava pagando preços por estar buscando os meus sonhos. E aquilo passava pela minha cabeça, porque com 35 shows, com 30, 32, 36, eu não via mais minha família. Eu não estava mais todo dia com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. Eu estava agora todo o tempo distante deles. E eu comecei a perder meu relacionamento familiar. Eu não estava mais ali dormindo junto, almoçando junto, comendo junto, não estava mais. Mas eu sempre pensava que valeria a pena. Eu dizia, vai valer a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena. E eu me vi longe de casa. Eu chegava na casa da minha mãe, chegava com meus irmãos, as pessoas diziam, Filipão. Minha mãe dizia, Filipão. Eu comecei a ver que o sucesso me fez não ser mais ser chamado de Felipe, mas ser chamado de Filipão. Aquilo trazia um tratamento diferente. E eu chegava e pensava, dizia, eu queria ser tratado como Felipe. Eu estou com saudade de casa. Eu estou com saudade da minha cama. Eu estou com saudade do abraço dos meus irmãos. Eu estou com saudade dos meus pais. Eu estou com saudade de estar ali com eles. A gente sempre foi muito unido. Mas os meus sonhos me foram tirando a minha família. Os meus sonhos foram me levando para longe de tudo aquilo que eu amava. E eu fui me afastando da família. Eu fui me afastando da família. E eu sempre pensava que valeria a pena. Eu sempre achei que valeria a pena. Querido, e no meio de tudo isso, eu tinha muitos amigos. Eu jogava bola, eu ia para churrasco, eu ia para a praia, eu fazia muita coisa. Só que com o sucesso, com essa quantidade de shows, eu fui perdendo meus amigos. Eles ligavam para mim e diziam, e aí, onde é que você está? Quando é que você vem a Fortaleza? Eu digo, rapaz, eu só vou estar aí semana que vem, só estou aí daqui a 10 dias. Eu também fui perdendo as minhas amizades. Lógico que eles ficaram no canto deles, e o amor continuava. Mas eu não tinha mais relacionamentos, eu não tinha mais amigos, porque eles não podiam deixar as suas vidas para entrar dentro do ônibus e seguirem o mês inteiro fazendo shows comigo.
Eles tinham as suas esposas, eles tinham os seus filhos, os seus trabalhos, os seus estudos e até os seus sonhos. Querido, eu fui me distanciando dos meus amigos, mas eu dizia, vale a pena porque um dia eu vou ser famoso, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer sucesso, as pessoas vão estar gritando cada vez mais o meu nome, e eu vou estar mais rico, mais estourado. E nessa época também, no início de tudo isso, eu conheci a mulher que hoje é minha esposa. E até para casar foi difícil, porque a banda tocava quase todos os dias. Daqui a pouco ela engravidou, a gente queria ter uma filha. Ela tem uma filha, teve uma filha num primeiro relacionamento, e a gente agora queria uma irmãzinha, queria aumentar a família. E ela engravidou. Só que eu passei a gravidez dela toda ausente. Ela sentiu dores, ela passou mal, e eu estava o tempo todo sozinho. Sempre era alguém cuidando dela, minha família ajudava, a família dela ajudava, porque o Filipão estava sempre viajando, estava sempre fazendo show, não podia estar com a família. Minha filha nasceu. Eu lembro que minha filha nasceu na quinta-feira, 7 horas da manhã, numa quinta-feira. Eu fiz shows na quarta-feira até 5 horas da manhã, na quarta, véspera disso. Peguei minha esposa em casa, levei ela para o hospital. Minha filha nasceu às 7 horas da manhã. E às 11 horas da manhã eu já estava dentro do ônibus para viajar e passar mais 15 dias fora de casa. E as pessoas olhavam para mim e diziam, que vida legal, isso é o cara. Querido, só que eu comecei a ver que não era assim. Eu comecei a sentir falta dessas coisas que me faziam tão bem. Eu comecei a sentir falta das pessoas que eu amava. Mas ninguém enxerga isso, porque o sucesso, ele ilude a todo mundo. E às vezes eu comentava com qualquer pessoa ali e dizia assim, rapaz, eu não estou feliz. Que conversa é essa, cara? Tu está estourado, olha aí, tu é novo, famoso, rico. Tu quer mais o quê? Eu dizia, rapaz, eu não estou feliz. Eu não estou feliz, mas as pessoas não veem. Porque infelizmente nesse mundo a gente vale o que a gente tem. E a gente foi conquistando as coisas. E eu dizia, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. E as pessoas diziam, você está ficando louco. Quantos jovens tem aí querendo ter a vida que você tem, andar no carro que você anda, ter a casa que você mora, e você tem tudo isso e está reclamando? Eu dizia, eu não estou reclamando, eu só não estou feliz. Queridos, eu comecei a ver que para fazer sucesso, eu tinha que pagar um preço muito alto. E que esse preço levou embora a minha felicidade. E quando eu subia nos palcos, eu não me sentia mais feliz. Eu subia nos palcos, eu estava com aquele chapéu, eu estava com aquela roupa, e eu ficava pensando, eu quero ir para casa. Eu queria estar com a minha filhinha que está começando a crescer. Minha esposa mandava fotos dela para mim, eu ficava chorando dentro de um quarto, vendo o sorriso dela por telefone. A minha esposa sozinha cuidando da casa, meus irmãos, minha família, eu larguei tudo. Eu larguei tudo em busca de sucesso, e chegou uma hora que eu me senti sozinho. Eu disse, que vida que eu estou vivendo? Que vida é essa? O que está acontecendo comigo? E eu comecei a reclamar, eu comecei a dizer, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, eu quero ser feliz. Eu acho que nada paga o preço da felicidade, nada. Não importa se é o dinheiro, não importa se é carro, não importa se é fama, não importa se é empresa, nada paga o preço da felicidade. Eu dizia, eu queria fazer sucesso, mas eu queria ser feliz. Eu queria ser famoso, mas eu queria ser feliz. Querido, eu comecei a reclamar, comecei a dizer, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Comecei a dizer, eu estou cansado, eu estou cansado. E a minha família na época, na intenção de me ajudar, procurou uma psicóloga. Eu fui conhecer essa psicóloga, eu fui lá conversar com ela. E ela disse, Felipe, sente, você tão jovem, tão famoso, que história é essa? Conta aí como é a tua vida, esse corre-corre, essa coisa toda. E eu passei 2 horas conversando com ela. E quando terminaram as 2 horas, ela disse, Felipe, olha, a sua família me procurou para que eu tentasse lhe ajudar, para que eu tentasse conversar com você, para que você se sentisse melhor, para que você tivesse ânimo, tivesse motivação para continuar fazendo shows, para estar bem, para estar feliz. Mas Felipe, infelizmente, eu não tenho como lhe ajudar. E eu vou lhe dizer mais, se você continuar vivendo essa vida que você está vivendo, se você continuar vivendo nesse corre-corre, se você continuar sendo esse cara famoso, vivendo do jeito que você está indo, você vai morrer. Ou então, você vai entrar nas drogas, ou você vai entrar na bebida.
Querido, eu confesso que eu fui embora naquele dia e aquelas palavras dela ficaram na minha cabeça. E com 6 meses, eu voltei lá. Eu só consegui voltar 6 meses depois. Quando eu cheguei lá, eu disse: doutor, eu estou precisando da sua ajuda, porque eu me tornei um alcoólatra. Queridos, a primeira coisa que ela disse foi: você lembra o que eu falei para você há 6 meses atrás? Eu não lembrava. Ela disse: Felipe, as pessoas precisam de um escape. Ninguém aguenta viver desse jeito. Ninguém aguenta viver sem família, sem amigos, sem pais, sem relacionamentos. Ninguém aguenta viver sem ser feliz. E as pessoas precisam de um escape. E o escape é a droga, o escape é o álcool, o escape é a prostituição. Alguns se matam, alguns procuram suicídio. Felipe, você não vai aguentar viver essa vida, você vai precisar de um escape. Queridos, eu não ouvi. E eu passei a beber todos os dias. Eu não aguentava mais vestir aquela roupa. Eu não aguentava mais usar aquele chapéu. Mas para mim entrar e fazer aquele show, as pessoas estavam esperando que eu entrasse dançando e gritando vagabundo. Enquanto eu não aguentava mais nada daquilo, para eu aguentar aquilo, eu comecei a beber. Eu comecei a beber muito. E eu dizia: se eu não consigo sair dessa vida, eu vou beber. Eu vou beber porque eu estando embriagado, eu não ligo para nada. E a bebida para mim era um anestésico, então eu queria beber sempre mais, beber sempre mais. E eu não queria parar de beber, porque se eu parasse de beber, eu ia sentir forte aqueles sentimentos, aquelas dores que eu estava sentindo. Querido, eu bebia um dia, eu bebia 2 dias, eu bebia 3 dias seguidos, até cair dentro de casa, dentro do carro, dentro do ônibus. Muitas vezes os shows eram aqui perto de Fortaleza, e eu dizia: eu vou beber, eu não estou nem ligando se eu vou para o show de carro. E se acontecer um acidente comigo, é melhor ainda, porque pelo menos eu não tenho que viver desse jeito. Querido, veja a que ponto eu cheguei. Eu dizia: eu não estou ligando se eu vou morrer, se eu vou bater o carro, se eu vou sofrer um acidente, eu não estou nem aí para nada. Eu vou me embriagar, porque se eu morrer, eu vou ser muito mais feliz do que eu sou hoje. Querido, eu lembro de uma vez que eu estava aqui em Fortaleza, num posto de gasolina, 6 horas da manhã, sozinho. A banda no auge do sucesso. E às 6 horas da manhã eu estava sozinho dentro de um carro, com 1 litro de uísque e uma carteira de cigarro, tentando ligar para pessoas que pudessem estar acordadas para me fazer companhia. Eu não encontrava. Naquele dia eu dormi sozinho dentro do carro. Eu devo ter acordado umas 3 horas depois. Capotei, já tinha 2 dias que eu bebia direto. E eu capotei dentro do carro. 3 horas depois eu acordei e disse: o que é que eu estou fazendo da minha vida? E era sempre desse jeito. Eu não queria parar de beber. As pessoas não entendiam: tá bom, meu filho, você já bebeu. Tá bom, você já bebeu o dia todo. Eu dizia: eu não vou parar de beber. Eu não quero parar de beber. Porque a sã consciência ia me levar àquela realidade que para mim era um desastre. Querido, até que teve um dia que eu bebi o dia inteiro. E depois do show, alguns fãs vieram falar comigo. Eu tratei os fãs, eu virei as costas e fui embora. Eu não falei com eles. Eles queriam bater fotos comigo, eu virei as costas e fui embora. Eu estava no quarto de um hotel, numa cidade aqui no Ceará, e recebi a notícia: olha, tem uma notícia tua aqui na internet, dizendo que você estava embriagado, que você tratou mal os fãs, que você foi grosseiro, que você foi estúpido, que você foi mal educado, que você humilhou seus fãs. Querido, quando eu recebi aquela notícia, eu não aguentei. Já fazia muito tempo que eu não aguentava mais. Querido, eu acho que eu nunca tinha me ajoelhado para falar com Deus. Naquele dia, eu desliguei o celular chorando e me ajoelhei no quarto. Eu tinha um show à noite para fazer. Eu disse: Deus, eu não aguento mais essa vida. Deus, eu não aguento mais viver desse jeito. Eu não aguento mais enquanto as pessoas pensam que eu sou feliz. Eu não aguento mais viver dessa maneira. Eu não aguento mais subir num palco e ter que fazer a alegria de uma multidão enquanto eu não estou valendo nada, enquanto eu não sou feliz, enquanto eu estou longe da minha casa, da minha família. Deus, eu não aguento mais.
E se o Senhor não puder me ajudar, eu não sei mais quem pode. Deus, eu não sei se o Senhor está me escutando, mas eu quero te fazer um pedido e ao mesmo tempo uma promessa. Deus, se o Senhor me tirar dessa vida, se o Senhor me tirar deste lugar, se eu puder esquecer essa história, essa vida, se eu sair desse meio, se eu não precisar mais ser essa mentira, essa ilusão, se o Senhor me der uma vida nova, se um dia eu puder levantar da minha cama, bater no meu peito e dizer: eu sou um homem feliz, eu te prometo que eu nunca mais coloco uma gota de álcool na minha boca. Querido, eu levantei. Querido, tudo que Deus precisa de mim e de você é de um coração aquebrantado. Mas Felipe, eu não sei o que é aquebrantado. É de um coração arrependido. Quantas e quantas situações na sua vida lhe levaram ao arrependimento? Quantas e quantas vezes você tem vivido uma vida de arrependimento e você não consegue sair disso? Querido, é exatamente a hora que Deus precisa para entrar na sua vida. Eu fui embora naquele dia, e alguns dias depois, quando eu cheguei em casa, eu liguei para minha família e disse: olha, eu estou fora. Deus me deu força. Acredito que já guiando os meus passos, ouvindo aquela minha oração, Ele me deu força e certeza. Eu disse: eu estou fora da banda. Querido, só que a minha família inteira estava ali comigo. Meus pais, meu pai e 2 irmãos eram os meus sócios. E eles estavam vivendo comigo aquele sonho, tudo aquilo que eu sonhei um dia. E quando eu disse: eu estou fora, para eles foi difícil entender. Querido, e por conta dessa decisão, a nossa família praticamente se destruiu. Eu passei 6 meses sem falar com os meus familiares. Ficou um clima horrível. E eu passei 6 meses sem vê-los. Queridos, mas naquele mesmo momento, eu fui convidado a ir a uma igreja evangélica. E as pessoas falavam de Deus para mim, eu dizia: não, mas eu tenho Deus. Eu acredito em Deus, eu creio em Deus, não vem falar de Deus para mim não. Querido, mas as pessoas falavam dizendo: Felipe, você não é feliz. Existe um vazio que você sente dentro de você, que ele é do tamanho de Deus, e que você precisa permitir que Deus entre na sua vida. Querido, eu fui convidado a ir a uma igreja, e lá tinha um jovem pregando. Esse jovem estava bem vestido, tinha 20 anos, chamado Samuel Wagner. Ele estava pregando, bonito, bem arrumado. E a pregação, o testemunho dele é que ele era forrozeiro, era professor de forró. E ele andava nas baladas, ele andava nos forrós, ele beijava na boca, ele curtia, ele farriava. Mas ele não era feliz. E que um dia também ele foi convidado a conhecer o Senhor. E que quando ele foi numa igreja, ele entregou a vida ao Senhor. E ele tinha conhecido felicidade de verdade. Querido, esse jovem, ele estava tão feliz, ele falava com tanta firmeza, ele falava com um sorriso tão seguro no rosto, ele falava com tanta certeza, que eu dizia: isso aí é verdade, isso aí é verdade, eu quero isso aí para a minha vida. O que é que esse cara tem que eu não tenho? Por que ele é tão feliz e eu não consigo ser? Querido, mas lá no final daquele culto, naquela igreja, ele disse: olha, você talvez nunca entregou sua vida ao Senhor, nunca fez o ato de confessar o nome do Senhor e dizer: Deus, eu te entrego a minha vida. Querido, eu quero te convidar a levantar a sua mão para você fazer isso hoje. Querido, eu confesso que começou uma guerra, que a minha mão queria levantar e eu dizia: fica. A minha mão queria levantar e eu dizia: fica. E a minha esposa estava do meu lado e ela estava ansiosa também para ir lá para frente. E nós fomos embora, sem aceitar o Senhor. Sabe por quê? Eu sempre olhei para a Bíblia, mas eu nunca abri ela para ler. Eu sempre acreditei na Bíblia, mas eu nunca tinha aberto a Bíblia para ler.
Quem crê que a Bíblia é um livro verdadeiro? Quem crê que a Bíblia fala somente a verdade? Querido, e lá no meio da Bíblia tem uma frase dizendo assim: se confessares a mim perante os homens, eu vos confessarei perante o Pai que está nos céus. Querido, eu não sabia disso. Eu nunca li a Bíblia. E tinha outra palavra lá na frente que dizia assim: se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus Cristo morreu para te salvar e é o Filho de Deus, ressuscitou, tu serás salvo. Querido, eu fui embora sem saber de nada disso. Só que aquela noite foi tão marcante para a gente, que na outra semana nós voltamos. E eu e minha esposa entregamos a nossa vida ao Senhor. Levantamos as nossas mãos e dizemos: Deus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Querido, o nosso tempo está acabando. Eu quero te dizer que ainda vão fazer 3 anos. E em 24 anos de vida, eu não consegui construir o que em 3 anos Deus está construindo na minha vida. A palavra do Senhor fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O amor pelo Senhor foi tão grande que nós começamos a buscá-lo todos os dias. E Deus começou a fazer todas as coisas. Eu queria chamar aqui minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Queridos, aprendi muitas coisas com Deus, mas tem algumas coisas que meus pais me ensinaram, a minha família me ensinou, que foi a ser um homem de verdade. Me ensinou respeito, me ensinou honestidade, me ensinou carinho. Aqui só está faltando meu irmão mais velho, que não pôde vir, está viajando, está trabalhando. Queria muito que ele estivesse aqui, mas ele não veio. E eu quero agradecer a minha família hoje por terem me dado a base. Aos 9 anos de idade eu ganhei uma Bíblia do meu pai, e foi isso que me fez voltar e buscar um sentido de família e buscar a Deus acima de tudo. Só que nessa trajetória também eu quase que perdi meu casamento, porque quando eu saí da banda, eu comecei a viver dentro de casa agora com a minha esposa, na tentativa de ser um casal, na tentativa de ser pai, mas foi só fracasso. Porque eu passei 3 anos casado com uma mulher que eu não conhecia, e ela não me conhecia. Eu vivia viajando, e nós chegamos ao fundo do poço no nosso casamento. Nós pegamos uma discussão, que ela veio para cima de mim, eu empurrei e ela caiu no chão. Depois de várias brigas, essa foi a mais terrível. Ela caiu no chão, levantou chorando, eu chorando. E eu disse: eu não sou feliz com você. E ela disse: eu também não sou feliz ao seu lado. Querido, eu procurei a igreja, nós fomos à igreja, eu disse: pastor, acabou meu casamento. Acabou meu casamento. Eu não quero mais. E ela disse: eu também não quero mais. Mas ele disse: Felipe, não é assim.
Porque hoje você tem uma igreja. Hoje você tem quem ora por você. Hoje você tem quem cuida de você. O pastor disse: olha, você vai fazer um curso chamado Casados para Sempre. E mais uma vez Deus mudou a minha vida. Queria chamar minha família, minha esposa, minhas filhas. Não são lindas? Querido, eu acho que já deu para você entender a mensagem. E deu para entender o que é que Deus tinha para a sua vida hoje aqui nesse lugar. Querido, existe um caminho muito melhor, longe desse que você tem vivido. E a tua vida tem solução, sim. Os teus problemas têm solução, sim. O teu casamento tem solução, sim. A tua vida como homem tem solução, sim. Deus é a solução dos teus problemas. Busque ao Senhor e entregue verdadeiramente a sua vida a Ele, e Deus vai mudar a tua história.